Fala galera, estamos de volta aí com o Funcional Bodybuilder. Hoje eu quero falar para você uma nova etapa. Até agora a gente estava passando exercício para vocês somente com aquecimento, como é o movimento, qual é o exercício. Agora vamos entrar numa parte mais de prescrição. Só que antes da prescrição eu dependo de avaliar. Aqui dentro da nossa plataforma do EducaFit tem várias coisas, cursos para vocês fazerem, tem nutrição, tem outros cursos que provavelmente falaram de alguns métodos de avaliação, como composição corporal, DEXA, bioimpedância. Porém, aqui também é válido, vale a pena você usar esses métodos, mas como já foi falado, vou deixar para essas outras plataformas. Caso vocês queiram que eu retome nesse assunto, fale com mais detalhes sobre esse tipo de avaliação, principalmente dobra cutânea ou bioimpedância, manda uma mensagem para nós aqui e a gente adiciona uma aula com esses fatores, tá? Mas já partindo do pressuposto que já tem presente dentro da nossa plataforma, eu vou agregar movimentos pertinentes ao nosso conteúdo. O que eu quero falar? A gente vai começar a falar sobre avaliação funcional. Então, quando eu pegar o nosso cliente, quando o cliente chegar, a gente tem que fazer uma anamnese, uma conversa com ele, do qual a gente vai, a partir daí, entender a história dele, a história de vida dele, a história de exercício físico que ele teve na vida dele para prescrever, tá? Mais uma vez, é importante eu ter em base a composição corporal dele, tá? Escolha um método, lembrando, use sempre o mesmo método para reavaliar, tá? Isso é muito pertinente. Mas, porém, a gente vai pegar esse método e vamos agora ir para a parte funcional, tá? A gente falou só de movimento, agora vamos entender melhor como é o movimento. Bom, o movimento é o seguinte, moçada. Então, mais uma vez, a gente vai voltar lá na anamnese, vamos conversar com o nosso cliente e esse cliente vai nos contar a sua história. Na sua história, se já praticou atividade física ou não? Se ele teve alguma lesão e hoje já está melhor, mas ele já teve uma lesão lá atrás. Isso nos mostra o cuidado que nós podemos ter em determinados movimentos. Ele já teve uma lesão, vamos supor que ele teve uma lesão no ombro lá, seja lá qual for, melhorou, ele não fez nada, ele ficou uma vida sedentária, ele ficou paradinho, melhorou. Agora o que ele vai fazer? Ele volta a fazer atividade física, essa lesão reaparece, se eu não tiver cuidado. Então isso já vai nos dizer algum cuidado em relação àquela articulação que eu vou trabalhar, ok? Bom, isso é importante, todo esse histórico, para saber como que eu vou nortear o treino. Então nessa anamnese ele já vai me contar a sua vivência fitness, sua vivência no exercício físico, aí vai nos mostrar se tem algum grau, algum problema, para eu começar a direcionar. Bom, aí eu já entendo como está o seu histórico na jornada fitness dele, aonde ele se encaixa. Se ele é um cara completamente sedentário e nunca fez nada na vida, se ele é um cara que já fez alguma coisa na vida, mas teve tanto tempo parado que classifica ele como sedentário de novo, eu tenho que começar a jornada do zero, ou ele tem uma jornada fitness, parou por pouco tempo e está retomando. É importante entender qual foi esse exercício físico que ele fez, para eu consiga a partir dele, qual é a experiência e movimento que ele tenha, para eu continuar evoluindo. Tá? Ou se não, ele está procurando uma modalidade que talvez interesse muito mais para benefício próprio. Seja um atleta que eu consiga transferir alguns movimentos que ele ainda não faz, ele consegue fazer para transferir no seu esporte específico. Por exemplo, eu sou nadador e eu quero treinar força e potência fora da piscina. Daí eu venho para cá, faço série de agachamentos, movimentos de levantamento de peso olímpico, do qual eu vou pegar essa capacidade física nesses movimentos e vou jogar para o meu esporte. Bom, aí já deu minha jornada fitness. Aqui eu quero falar mais ou menos, ele vai se encontrar onde está esse gráfico aqui. Esse gráfico é muito interessante, galera. Geralmente você deve estar acostumado a ver um gráfico diferente. Geralmente é um gráfico que faz esse movimento, onde sai do cara doença, qualidade de vida e fitness. Correto? Geralmente é um gráfico assim, onde que descreve que o cara sai, a partir do momento que o cara é sedentário, num perfil de mortalidade mais evoluída, ele começa a fazer atividade física, ele se afasta, ele melhora o índice de nível de mortalidade dele, indo para uma qualidade de vida melhor, atingindo uma capacidade de wellness, uma capacidade de qualidade de vida através do exercício. E se ele evoluir muito acima disso, ele começar a entrar numa característica mais competitiva, ele começa a ter interferência do estresse do treinamento físico não mais saudável, e sim ele começa a ir para um ponto de qual a gente
se liga muito próximo à doença. Mas eu quero falar para vocês um outro gráfico que quer dizer um pouco sobre isso, sair um pouco do comum da literatura para vocês. Onde esse gráfico inicia-se aqui, tá? Lembra, se ele é sedentário, ele está muito mais próximo da morte do que uma qualidade de vida melhor. A cada década, a partir dos 30 anos, minhas capacidades físicas, minha massa muscular, produção hormonal, cai 10% a cada década a partir dos 30 anos. Então, pensando nisso, eu tenho que ter uma vida ativa. Eu vou procurar o exercício físico em torno de vitalidade, de melhora de qualidade de vida. Então, eu começo a minha jornada fitness aqui e começo a evoluir. No primeiro momento, eu tenho um decréscimo, que é o efeito da resposta à atividade física, para depois ter uma supercompensação. Daí eu começo a ter um equilíbrio melhor dessa musculatura, dessa qualidade de vida. Eu começo a movimentar, meu corpo começa a responder, minha taxa hormonal começa a ser estimulada, um hormônio que já produziu um pouquinho menos, hoje já começa a ser caracterizado uma década anterior à minha vida, à minha expectativa de vida, e começo, então, a estar um índice mais longe da mortalidade. Daí eu começo a evoluir. Minha jornada fitness vai muito bem, eu vou evoluindo, eu saio de iniciante para intermediário, avançado, eu já começo a ter um padrão de vitalidade, um padrão ótimo de qualidade de vida, onde eu consigo fazer todas as minhas capacidades funcionais, todos os movimentos que eu pretendo fazer, consiga praticar qualquer esporte, consiga correr quando necessário, consigo saltar quando necessário, consigo ter uma resposta de reflexo e frear uma queda. Às vezes eu caio de frente, consigo pôr minha mão e consigo frear essa queda me protegendo. Então eu tenho uma qualidade de vida, uma vitalidade muito maior. Ok? Então eu começo minha jornada fitness. Se eu começo a acentuar, eu estou nessa condição e começo nessa jornada fitness aí, eu procurar, bom, eu estou bem, agora eu quero sim competir, eu quero avançar nessa vida, eu quero ir uma parte mais esportiva, eu quero melhorar meu fitness. Daí eu começo a aumentar meu nível de treinamento. Onde eu estava numa condição ótima, eu começo a regredir, né? Ainda dentro de uma faixa de equilíbrio na minha progressão, eu ainda estou numa qualidade de vida muito boa. Eu começo a vir mais para trás, mas ainda tenho um equilíbrio dessa qualidade. Eu estou aumentando meu nível de intensidade. Eu saí de intermediário, agora estou avançado e estou apertando o passo aí para disputar algum esporte, para entrar numa exigência maior do que propriamente eu preciso para a qualidade de vida. Daí eu começo a ter alguns déficits daí, eu começo a ter um estresse demasiado para o meu corpo, eu começo a não ter uma boa recuperação, às vezes eu não durmo direito, eu não me alimento direito, ou o treino é muito estressante que mesmo eu tentando dormir 8 horas, que é o que preconizam por aí, isso não é o suficiente para me resguardar. Meu treino não tem um bom controle de planejamento, então eu tenho estresse alto em cima de estresse alto, isso vai tendo processos extremamente catabólicos. Aí eu começo, me enquadro para entrar nessa condição de atleta de algum esporte, numa elite do fitness, numa elite de... Ali eu já estou numa condição muito próxima de qual eu iniciei a minha jornada. Viu que a diferença daqui é muito pequena, tá? Porque ali eu começo a ter implicações não saudáveis. Eu começo a ter ao nível de estresse, inflamação tecidual, eu consigo mais recuperar isso daí. Eu começo a ter nível de estresse muito grande, sistema imunológico baixo, suscetível a viroses e dentre outros. Se eu continuar evoluindo aqui, tentando cada vez mais forçar meu fitness, meu atleta, por isso que a gente fala que atleta não é sinônimo de saúde, tá? Eu começo a avançar, como a seta me disse, para cá. E aonde a seta vai me levar nessa condição aqui. Daí eu começo a diminuir mais uma vez a minha expectativa de vida, tá joia? Então, a ideia aqui é eu procurar, através do que a gente está discutindo aqui do funcional bodybuilder, dentro da sua atividade ocupacional, da sua atividade, é levar a qualidade de vida para o seu cliente. É claro, se esse cliente vier buscar um esporte, alguma coisa, você também tem condição de levá-lo até lá, mas também podendo orientar. A gente tem que passar isso para ele, ele tem que estar bem ciente do que vai acontecer, se é de fato isso que ele quer. Tá? Você pode conduzir até através do planejamento, da rotina. Aí os controles começam a ser mais finos, eu tenho que ter mais tato em cada controle para que eu consiga ter uma longevidade nessa carreira. Mas como qualquer outro esporte, você vê que a longevidade de atleta de alto nível é curta, por conta disso. Tá joia? Depois agora eu tenho que sempre buscar a qualidade de vida. Vamos falar, a gente vai partir do suposto aqui que eu quero deixar o meu cliente de uma forma mais harmoniosa. Eu vou trabalhar dessa maneira, a gente vai avaliar aqui, mostrar níveis de segurança para eu começar progredindo.
A gente não vai começar treinando de qualquer maneira, tá joia? Mas antes de falar disso, eu tenho que falar da história do fitness, né? Hoje, o CrossFit resgatou uma parte que acontecia no início do século XX. No início do século XX, as academias trabalhavam muito movimentos funcionais, onde tinham cordas pesadas, que eles trabalhavam cordas de navios, kettlebells, dumbbells e barras. Isso no início do século XX, onde eles faziam movimentos mais globais, envolvia o corpo todo nesse movimento, que é chamado de movimentos funcionais, ok? Mas por volta da década de 70, mais precisamente na década de 70, começou um treino, começou o interesse através de máquinas em isolar as musculaturas. Ele pegou o padrão do movimento, vamos separar isso por parte e vamos isolar. Por exemplo, peguei um back squat, trabalha minha perna inteira, trabalha meu tronco, 80% da musculatura do meu corpo está envolvida dentro do back squat. Na década de 70, beleza, quais são as partes do back squat? Ah, para estender o quadril, o glúteo é interessante, junto com o posterior de coxa, o isquiotibial. Ah, para estender o joelho também, o quadríceps é interessante. Então vamos separar essas partes. Vamos separar o quadríceps através de uma máquina, onde eu não tenho que se preocupar em estabilizar com o core. Eu tenho só trabalhar aquela musculatura isolada, dar toda a minha atenção para aquela musculatura. Ok? Começou ele ir para o outro extremo, saiu do movimento de somente funcional, um movimento mais global, para isolado, né? Então eu posso falar que num pêndulo, no início do século XX, movimentos funcionais. Daí a história nos levou para outro extremo do pêndulo, que seria movimentos isolados. Ok? Por volta da década de 70 começou isso. E o que o CrossFit está resgatando hoje, que são os movimentos funcionais, nos faz pensar o que seria o ideal entre esses movimentos funcionais lá do início do século XX para a década de 70, mais no final do século XX, quando começou esse treino lá, oriundo da Califórnia, com Arnold Schwarzenegger, treino californiano, de isolar a musculatura, a gente trabalhar no meio dos dois, usando um pouco do movimento funcional, um pouco do movimento isolado, e aí a gente chega no que a gente está discutindo aqui, que é o funcional bodybuilder. A ideia é pegar aqui, utilizando os dois e fazendo a melhor forma desse movimento. Não é chocar, falar, movimento funcional é a melhor coisa, movimento isolado é a melhor coisa, ou um é bom, o outro é ruim. Não, não é isso. Os dois são bons. O que eu tenho que analisar aqui é o padrão do movimento antes das partes. Por exemplo, se ele consegue agachar, ele tem um padrão de movimento de agachamento tranquilo. Agora, se alguma coisa limita esse agachamento, eu vou ver as partes dele. Bom, ele não consegue agachar porque ele faz um valgo dinâmico ou ele tem uma condromalácia, por exemplo. Daí eu tenho que trabalhar o vasto medial dele, o vasto medial oblíquo, que alguns dizem que existe aí. Bom, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que isolar. Eu vou para a cadeira extensora, que você trabalha lá o vasto medial. É um dos meios de eu trabalhar o vasto medial oblíquo. Não é só esse, mas é um dos. Por exemplo, então eu vou trabalhar o vasto medial oblíquo ali, eu já isolei aquele movimento para que eu melhore o agachamento, ele não tenha mais dor na patela, sendo esse indivíduo que ele tenha condromalácia, por exemplo, tá? Então é uma maneira de eu dividir a parte. Então tem alguma coisa no padrão do movimento que impede ele fazer aquele movimento, eu vou isolar para que ele resgatar aquele movimento para ele de novo, como o agachamento que eu exemplifiquei para vocês, tá joia? Do contrário, eu mantenho o padrão do movimento como um movimento mais básico, que vai promover força muscular para ele muito maior do que o movimento isolado no primeiro momento, para depois que ele for evoluindo isso, que ele chegou num platô de força, que eu preciso trabalhar partes do movimento para continuar evoluindo na força, eu começo a isolar de novo, tá? Ou seja, numa progressão onde ele entrou num platô e eu preciso trabalhar a diferença de grupamentos musculares, a diferença de força entre a parte anterior da coxa com a parte posterior da coxa, ou se eu tenho algum desequilíbrio musculares, aí eu começo a isolar. Do primeiro momento eu mantenho um padrão e vou dando estímulo neural e do sistema nervoso para que ele consiga melhorar e ganhar força, principalmente a força absoluta, que é o primeiro item que a gente tem que evoluir, tá joia? É a força absoluta. Eu consigo trabalhar com movimentos mais globais. Mas em síntese, a ideia é estar no meio dos dois. Não como estava no começo do século XX, nem no final do século XX, isolando, a gente vai estar no meio, tá? Então agora que a gente está no século XXI, a gente vai usar o que tem de melhor dos dois e vamos trabalhar. É isso que a gente vai discutir.
Só como eu falei para vocês, a gente vai sempre procurar o padrão do movimento. Como que eu vou fazer esse padrão do movimento? E se ele consegue, primeiro, se ele faz o padrão, se ele consegue repetir aquele padrão por alguma sequência, por alguma série, com uma determinada cadência. E se isso é efetivo. Só através disso eu vou dizer se ele é possível evoluir para movimentos mais que tenha mais impacto, movimentos mais explosivos. Lembra que eu falei para vocês aqui mesmo que a gente tem uma progressão de força, que é força absoluta, força de potência, potência de resistência e velocidade. A gente tem que caminhar por esse processo. Não sou eu falando isso aí, qualquer indicadores de... A referência pode encontrar disso daí na Colégio Americano de Medicina Esportiva, treinamentos como Bompa também fala sobre a progressão de força. Isso já é estudado e enraizado dentro dessa cultura. Eu tenho que seguir esse processo de força. Como que eu vou fazer isso? Vai ser como que eu vou distribuir meu treino. Tá joia? Então primeiro a gente vai entender os movimentos para depois a gente começar a evoluir nesse treinamento, evoluir a intensidade. Eu costumo falar, acho que já falei aqui para vocês, que eu tenho que ser capaz de frear um movimento antes de poder acelerar. Ok? Eu faço uma relação com a Ferrari. Não adianta eu ter uma Ferrari e acelerar ela se eu não tenho o freio dessa Ferrari. Senão vai dar uma hora, vai dar ruim, uma hora vai dar merda. Então eu tenho que ser capaz de acelerar, frear o movimento, tá? Antes de acelerar. É isso que a gente vai ver, é o controle do centro para as extremidades, do centro para a posição mais distal de uma forma isolada. Então primeiro eu tenho que pensar nisso. Não adianta a minha parte distal ser muito forte e minha parte central não ter um controle motor muito adequado. Tá joia? Bom, como que a gente vai transferir isso daí para... Opa! Bom, como que a gente vai fazer agora os movimentos dessa parte central para distal? A gente vai ver quais os movimentos que eu depende mais dessa gama de controle, como agachamento, deadlift, movimentos que eu tenho a dominância de flexão, extensão de quadril, flexão, extensão de joelho, movimentos de empurrar, de puxar, todos esses movimentos são mais globais. A gente vai começar a avaliar isso daí, ok? Depois a gente vai partir para avaliei a função do movimento, vou partir para a parte de isolar. Beleza, se na parte de empurrar e puxar, eu não consigo terminar o movimento com precisão, ou eu vejo que a musculatura ali não está bem distribuída, eu começo a ir para a parte isolada. Eu preciso talvez trabalhar um pouquinho mais dos extensores do cotovelo, um pouquinho mais de força no tríceps, um pouquinho mais de flexores do meu cotovelo. Vou pendurar na barra para fazer uma barra fixa, né, que a gente chama aqui de pull-up. Só que eu preciso dos flexores do cotovelo para isso. Se eu vejo que ele não consegue fazer um movimento, talvez trabalhar os flexores do cotovelo vai ajudar eles a fazer uma barra fixa. E assim por diante. E por último, ensinar o sistema nervoso a ter o controle de todos esses movimentos. Como que ele vai contrair no movimento mais global, como a barra fixa, por exemplo, e selecionar essa musculatura de forma concatenada. Qual a musculatura vem primeiro, qual é a ativação vem primeiro, e sim saindo do grande dorsal, do posicionamento da escápula até os flexores do cotovelo para que eu realize o movimento. Então sincronismo motor. Então primeiro eu tenho o padrão do movimento, depois eu vejo se esse padrão eu preciso isolar o movimento e qual músculo que está desequilibrado para que eu precisa fortalecer, e depois pensando numa inervação do sistema nervoso para o movimento no geral. Tá joia, galera? Essa é a primeira parte que a gente vai estar focado a entender o movimento. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma introdução. A partir de agora a gente vai começar a ver quais tipos de avaliações para cada movimento. Se eu quero levantar algum movimento para cima da cabeça, o que eu devo fazer? Como que eu vou identificar se o meu aluno é capaz por um teste muito simples e muito aplicável? Tá joia? Então no próximo vídeo eu vou estar ensinando a vocês sobre esses testes.